Hoje eu quero falar sobre um tema que muita gente sente, mas quase ninguém consegue conversar abertamente. É aquele momento em que uma pessoa olha para dentro de si e percebe que ainda ama alguém que já lhe causou muito sofrimento. Alguém que mentiu, que traiu, que desrespeitou e até mesmo machucou o teu coração. E mesmo assim, o sentimento persiste. Essa pode ser uma das dores mais silenciosas e mais vergonhosas que existem. Porque junto com o amor que ainda resta, vem uma sensação muito forte de ilegitimidade. A pessoa começa a se julgar. Ela pensa, como é que eu ainda posso sentir algo por alguém que me fez tanto mal? O que afinal de contas tem de tão errado comigo? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Quando uma relação amorosa termina de forma dolorosa, especialmente quando teve um abuso, uma traição ou simplesmente um desrespeito muito grande, é muito comum que a razão entenda rapidamente aquilo que está acontecendo e que o outro não é uma boa pessoa para si. A mente consegue fazer a separação com mais facilidade. O problema é que o coração, ou melhor, o vínculo emocional, demora muito mais para se desfazer. O amor não é uma decisão racional. Ele é construído ao longo do tempo, através de momentos compartilhados, de intimidade, de expectativas e de memórias. Quando a relação acaba de forma traumática, o que morre não é necessariamente o amor. O que morre é a possibilidade de continuar junto. E isso gera um conflito interno muito grande. Muitas pessoas chegam até aqui no consultório dizendo algo como: eu sei que ele ou ela não presta, eu sei que eu mereço alguém melhor, mas eu ainda sinto saudade. Eu ainda penso nele ou nela todos os dias. Eu ainda me pego imaginando se ele ou ela mudaram. E logo em seguida, a frase que mais escuto: eu me sinto ridículo ou ridícula por ainda sentir isso. Essa sensação de ridículo, de fraqueza ou de estar errado é o que eu chamo de ilegitimidade emocional. A pessoa não está apenas sofrendo pela perda, ela está sofrendo também por achar que não tem o direito de sofrer daquela maneira. É importante entender que sentir amor ou apego por alguém que te machucou não significa que tu não superou essa pessoa. Também não significa que tu quer voltar para ela. Significa apenas que o vínculo emocional que existia era real e que o cérebro e o corpo ainda não terminaram de processar o final dessa história. E aqui eu vou te explicar sobre a existência de uma diferença muito importante entre sentir e agir. Tu pode até continuar sentindo algo por alguém e, ao mesmo tempo, tomar a decisão consciente de não voltar mais. Essas duas coisas, elas podem coexistir. O problema vai surgir quando a pessoa acredita que enquanto ela sentir algo, ela está fracassando no processo de superação. Muitas vezes, o que aprisiona não é o amor em si, é a luta constante contra esse amor. Quanto mais a pessoa tenta forçar o sentimento a desaparecer, mais ele vai ficando presente, mais ele fica preso na gente. É como tentar não pensar num elefante branco. Quanto mais tu tenta não pensar, mais esse pensamento, mais essa visualização vai aparecer. Outro aspecto importante também é a vergonha. A vergonha de ainda amar quem te fez mal costuma ser maior ainda que a dor própria da perda. Essa vergonha faz com que a pessoa se isole, não conte para ninguém o que está sentindo e muitas vezes julgue a si mesmo com muita dureza. Ela começa a acreditar que é fraca, que é dependente, que não tem amor próprio. Mas a verdade é que o amor próprio não é a ausência de sentimentos difíceis. O amor próprio é a capacidade de continuar escolhendo a si mesmo, mesmo quando o coração ainda está dividido. Eu já atendi muitas pessoas aqui que passaram anos tentando apagar um sentimento que ainda existia por um parceiro antigo. Elas faziam de tudo para não sentir. Cortavam contato, bloqueavam, evitavam qualquer tipo de presença. E mesmo assim, o sentimento permanecia. Porque o que estava faltando não era esforço. O que estava faltando era a permissão para sentir sem se julgar.
Quando a pessoa consegue parar de lutar contra o que sente e começa a acolher esse sentimento com mais compaixão, algo interessante acontece. O sentimento ele perde a força, não porque ela parou de amar, mas porque parou de entrar em guerra com aquilo que ela estava sentindo na realidade. É claro que isso não significa que a pessoa deva voltar para o relacionamento. Na maioria dos casos, voltar seria repetir o mesmo ciclo de sofrimento. O que eu estou tentando trazer aqui é sobre a diferença entre honrar o que se sente e transformar esse sentimento em ação. Muita gente confunde essas duas coisas. Acha que se ainda sente algo, então precisa fazer algo a respeito, reatar o relacionamento, ou ir lá e se abrir novamente para a pessoa. Esse fazer algo geralmente significa entrar em contato, stalkear ou até mesmo voltar. Né? Mas sentir não é um convite para agir. Sentir é apenas uma informação. Você está nomeando o que está acontecendo contigo. Você está assumindo. O que tu faz com essa informação é que vai definir o rumo da tua vida. Então, se tu está passando por isso agora, eu quero te dizer uma coisa com muita clareza. Tu não está errado ou errada por ainda se sentir assim. Tu não é fraco. Tu não é dependente. Tu é uma pessoa que viveu uma relação significativa e que agora está processando o fim desse relacionamento da maneira mais humana possível. O processo de desapego, ele não é linear. Existem dias que tu sente que superou e vai ter outros dias que a saudade volta com muita força. Isso não significa que tu regrediu. Significa que o luto emocional tem idas e vindas, assim como qualquer outro luto. E o que realmente vai ajudar nesse processo, primeiro de tudo, é parar de se julgar pelo que tu sente. Segundo, é compreender que o vínculo emocional leva tempo para se desfazer. E terceiro, construir uma vida que faça sentido independentemente desse sentimento. Porque no fim das contas, gente, a verdadeira superação não é quando tu deixa de sentir. É quando tu consegue entender como um sujeito que sente e mesmo assim escolher não voltar. E se esse vídeo tocou em algo que tu está vivendo, deixa aqui nos comentários como tu tem lidado com isso. Se tu conhece alguém que talvez precise ouvir essa conversa, compartilha esse vídeo com ela. O YouTube vai te recomendar também esses outros 2 vídeos. Eu te convido a curtir esse material, te inscrever aqui no canal e nós nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado.